E é esse o projeto mais polêmico da Câmara, certo? O terceiro projeto e o quarto projeto dizem respeito à escolaridade da pessoa para ocupar um cargo público. Por exemplo, na área de engenharia, vai contratar engenheiro ou não. Não precisa ser. Hoje, do jeito que está, não precisa ser engenheiro para trabalhar na engenharia. Enfim, não tem necessidade de grau de escolaridade. Põe o áudio, deixa eu ver. O que está acontecendo lá? Bom, tá ali esse aqui é o Marcelo Marcelino Manzini. Aqui o Luizinho Pedro Antônio, que está substituindo o Dr. Paulo Bernardi. Né? O Diego Mingorance. Olha lá, foi dispensado porque a Ana veio. Peço ao primeiro secretário para que proceda a leitura do requerimento 2 de 2021 do vereador Paulo Augusto Bernardi. O Dr. Paulo não foi, vamos ver. Requerimento 0002-2021. Autoria vereador Paulo Augusto Bernardi, MDB. Assunto: requer nos termos do artigo 16, inciso 4º da Lei Orgânica do Município, licença nos dias 11, 12 e 13 de janeiro de 2021. Requeiro na forma regimental ouvido do outro plenário, com fundamento no artigo 16, inciso 4º da Lei Orgânica do Município de Matão, a concessão de licença nos dias 11, 12 e 13 de janeiro de 2021. Câmara Municipal de Matão, ao 7 de janeiro de 2021, Paulo Augusto Bernardi, vereador, MDB. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados. Aprovado. Peço ao segundo secretário para que proceda a leitura do requerimento 5 de 2021 do vereador José Aparecido Ferreira dos Santos. Bom, esse daí então está acontecendo nesse momento. Esse som não é nosso, é da Câmara, tá? É lá que está dando sua microfonia. Esse apito, então, na realidade, eles estão lendo nesse momento os requerimentos de pedido de licença, tanto do Dr. Paulo Bernardi, quanto não tem explicação no requerimento do porquê, e do Cido Motos. No lugar do Dr. Paulo Bernardi entrou o Luizinho Pedro Antônio, que é o primeiro suplente, e no lugar do Cido Motos entrou o Marcelo Marcelino Mancini, que é o primeiro suplente. E vamos ver como vai ser a votação. Vamos lá. Eu vou explicando aqui para vocês. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados. Aí, aceitando o requerimento do Cido Motos. Da aprovação dos requerimentos 2 de 2021. Agora eles vão dar posse. Paulo Augusto Bernardi, e 5 de 2021, de autoria do presente, os senhores Luiz Roberto Pedro Antônio, primeiro suplente do MDB, e Marcelino Mancini, primeiro suplente do DEM, e já havendo apresentado as devidas declarações de bens e os demais documentos exigidos, convido-os para tomar assento no plenário e prestar o compromisso de posse. Oriento os nobres suplentes para que aguardem de pé a leitura do compromisso de posse, sendo que após lido por esta presidência, o mesmo deverá declarar: assim eu prometo. Compromisso de posse. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município, observar as leis, desempenhar com lealdade o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e pelo bem-estar de seu povo. Sim, eu comprometo. Comprometo. Pega o microfone, por favor. Assim prometo. Assim eu prometo. Declaro empossados os senhores vereadores Luiz Roberto Pedro Antônio e Marcelino Mancini, em razão da vaga do titular Paulo Augusto Bernardi e José Aparecida Ferreira dos Santos, Cido Motos. Dando continuidade à sessão de hoje, peço ao vereador Everaldo para que efetue a leitura do texto bíblico. Disco da Câmara Municipal. Bom né? dia. Por gentileza, pela ordem.
Eu Aí, peço doutor Pelanca para falando. constar minha presença e me desculpar pelo atraso. Deferido. Blanca, que é o líder do governo na Câmara. Aí o Everaldo, vereador Everaldo, vai fazer a leitura sempre na sessão da Câmara, sempre lê um trecho bíblico e sempre no começo sob a proteção de Deus e no final sob a proteção de Deus começam e encerram a sessão da Câmara Municipal. Enfim, tá lá. Enfim, mas vamos lá. São 4 projetos. O primeiro diz respeito à votação do Plano de Demissão Voluntária, Programa de Demissão Voluntária, o PDV, que aumenta ou regulamenta que a pessoa que aderir ao Plano de Demissão Voluntária, essa pessoa então terá 6 meses de convênio médico. Vamos ver. Do dia 7 de janeiro do ano corrente. Está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados. Aprovado. Presidente, questão de ordem. Eu pediria 1 minuto de silêncio, né? Pelas mortes do Henrique Calera, que era pai do Tininho aqui da Câmara, irmão do Everton, né? Nossos amigos Everton e Robert Nelson Lé Calera. E também para a professora Leile Gorgati Zarbin, esposa do Arlindo Zarbin. 1 minuto de silêncio. Eu acrescento também pela 32ª vítima da Covid-19 na cidade de Matão, no último dia 9, e agora temos 32 pessoas que morreram aqui na cidade de Matão por Covid-19. Questão de ordem, senhora presidente. A pedido do Cido Motos, tá? Eu queria primeiro justificar a ausência dele. O irmão dele fez uma cirurgia, ele está em São José do Rio Preto, ajudando a família em todos os cuidados com o irmão, que fez uma retirada do câncer, né? E ele está lá em São José do Rio Preto. E, ao mesmo tempo, desejar boas-vindas aí ao Marcelino suplente, que com muita gratidão, seja bem-vindo ao nosso meio, viu, Marcelino? E só para deixar claro, então, a ausência do Cido e boas-vindas ao Marcelino. Informo aos senhores vereadores que, em cumprimento ao artigo 121, parágrafo 1º do Regimento Interno, o tempo destinado à presente sessão será empregado exclusivamente à matéria objeto da convocação. Informo aos senhores vereadores que foram nomeados ad hoc por meio dos atos da Presidência, número 01 e 02 de 2021, de 6 de janeiro de 2021, os vereadores Luiz Francisco Fernandes, João Silvério do Carmo Filho e Jonas Wagner Garcia, para comporem a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. E os vereadores Paulo Augusto Bernardi, Davison José Tosadori, Everaldo de Carvalho, para compor a Comissão de Finanças e Orçamento. Informo aos senhores vereadores que as comissões nomeadas já emitiram seus pareceres. A seguir, passaremos para a ordem do dia. Item número 1. Em única discussão e votação, nos termos do artigo 131, inciso 2 do Regimento Interno, o projeto de lei 07 de 2021, de autoria do Executivo Municipal, que altera a redação 4ª do artigo 6 da Lei
5.408, de 7 de janeiro de 2021, que institui o Programa de Desligamento Voluntário do quadro dos servidores da Prefeitura de Matão e da outras providências, com pareceres favoráveis. Só para a população ter ciência do que está sendo votado, é o plano PDV, que é a demissão voluntária dos funcionários de carreira. Está em discussão, está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados. Aprovado. Item número 2. Em única discussão e votação, nos termos do artigo 131, inciso 2 do Regimento Interno, o projeto de lei número 08 de 2021, de autoria do Executivo Municipal, que introduz alterações na Lei 5.012, de 5 de dezembro de 2016, e da outra providências, com pareceres favoráveis. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, vereador João. Peço para que eu possa falar de onde estou. Permitido. Bom dia a todos, bom dia aos nobres vereadores. Eu quero fazer a minha justificativa nesse projeto, que foi um projeto muito discutido nas redes sociais e por toda a cidade também, e creio também que todos os vereadores onde estavam nesse final de semana foram também indagados por toda a sociedade matonense. O que eu entendo nesse projeto, e pela lógica também, em 2010 foi aprovada uma lei complementar número 135/2010, que trata da ficha limpa. E também, infelizmente, em 2016, dia 5 de dezembro de 2016, foi aprovado nessa casa também um projeto, o projeto 5.012, que também ordem do projeto da ficha limpa. Um projeto inconstitucional que foi aprovado nessa casa, né? Então eu penso o seguinte: nós não podemos contrapor um projeto municipal com o federal, e também não podemos sobrepor o projeto municipal ao projeto federal, porque o projeto federal trata da ficha limpa. Nós não podemos tratar da mesma matéria num projeto aqui na nossa cidade. E essa é a minha posição. Eu, claro, eu até na minha fala aqui na nossa posse, eu falei para o próprio prefeito que eu quero ajudar a cidade em todos os quesitos, né? Quero ajudar, estou com vontade e vou fazer de tudo para que a nossa cidade venha crescer, venha desenvolver. Mas nesse quesito eu quero deixar bem claro que a minha votação nessa manhã vai ser desfavorável ao projeto, essas alterações, pelo fato de ser um projeto inconstitucional. Somente isso, presidente. Eu peço a palavra, senhora presidente. Com a palavra, vereador Geraldo de Carvalho. Ok. Mostra para mim, Bruna, enquanto o Everaldo vai para a tribuna. Esse é o projeto, põe na tela. Esse daí, projeto de lei número 08 de 2021. Pode voltar para o Everaldo. Para esclarecer também os motivos que e não diferente do Jonas, eu compreendo que em alguns momentos da vida política existem situações que podem forçar os seus governantes a tomar algumas decisões difíceis, mas em muitas vezes tendo em vista uma boa finalidade. Mas que, no entanto, para atingir tal finalidade, usam de todos os meios possíveis, rompendo algumas barreiras legais. Eu dou o exemplo de um pai que está às pressas levando seu filho ao hospital e precisa chegar o quanto antes. Para isso, ele ultrapassa o limite de velocidade, ele avança o sinal vermelho. A finalidade é louvável, é salvar o filho, mas para isso ele necessitou infringir algumas leis. O pai correu o risco de bater o seu veículo, complicar ainda mais a situação. Então
também deverá pagar a multa que levou por ter avançado o sinal vermelho, ou seja, deverá arcar com as consequências dos seus atos. Agora eu pergunto a todos aqui, ele é um pai ruim? No entanto, no manejo do exercício público, diferente do exemplo acima, para atingir uma boa finalidade, nós precisamos ter o seu início bom, o seu meio bom, e a sua finalidade deve ser boa, mesmo que demore mais tempo, porque os fins não podem justificar os meios. Quando falamos da lei original, que o Jonas citou, número 135 de 2010, também chamada de Lei da Ficha Limpa, fruto de um projeto de iniciativa popular, encabeçado por entidades do movimento de combate à corrupção, que mobilizou vários setores da sociedade, também a CUT ajudou na elaboração da lei, né? A Associação Brasileira de Magistrados e Procuradores e Promotores Eleitorais, a Ordem dos Advogados, né? E um monte de organizações não governamentais, sindicatos, associações, confederações, e conseguiu mais de 1.600.000 assinaturas em apoio. Não podemos modificar tal lei, mesmo que seja para uma boa finalidade, pois relembro a todos, os fins não podem justificar os meios. Concluo minha fala afirmando que não sou oposição nem situação ao governo atual. Sou independente e represento aqueles que me elegeram, e torço muito para que o Executivo tenha sabedoria para superar os imensos desafios que terão no início desse governo, que não será fácil, e torço para que isso aconteça e que eles consigam. Minha decisão foi tomada depois de consultar 5 especialistas na área jurídica, além, é claro, de inúmeras mensagens, ligações recebidas durante esses dias, e representando assim o desejo popular. Sendo assim, concordo plenamente e sempre respeitando quem pensa ao contrário, tá? Independente dos votos, que o princípio da presunção da inocência jamais poderá sobrepor os princípios da moralidade. E antecipo aqui meu voto pela continuidade da lei atual, sendo contrário ao projeto proposto pelo governo. Obrigado. Ana, eu peço também a palavra. Posso dar a tribuna? Com a palavra, vereador Haroldo Gago. Gago, que vai fazer o uso da palavra. O Everaldo era uma incógnita, né? Não sabia o que o Everaldo votaria ou não, ele não quis declarar antes. Vamos ver o Gago agora. Bom dia, pessoal, a todos que estão aqui essa manhã, aos vereadores, à mesa, ao Carmo, o Jonas, a Ana, o Davison. Ana, meus parabéns, viu? Pela sua coragem, tá bom? Sou testemunha, eu estava operada, foi uma cirurgia séria, e está aqui hoje para representar o povo. Carmen, eu gostaria de chegar numa questão. Dia 1, quando nós assumimos essa casa, o Adalto estava sentado onde você está hoje, Carmen. Meu compromisso com o Adalto que eu fiz foi o seguinte: o que for bom para o povo, eu voto a favor. O que o povo não quiser e for ruim, eu voto contra. Esse final de semana, esses dias, andei bastante, Carmen. Fui na Feira do Bosque, fui no Bar do Cebinho, fui no posto de gasolina, e a vontade do povo é que eu vote contra. Então, em respeito ao povo matonense, as pessoas que votaram em mim, também eu declaro que eu sou contra esse projeto, a essa lei, tá? E eu também queria aproveitar rapidamente e agradecer também a essa casa, que na sessão passada a gente votou contra o fundo de garantia que era descontado dos cargos de confiança, tá? Isso aí já é o primeiro passo dessa casa, tá? Também estou sendo muito cobrado pelo povo de Matão. Isso não é contra ninguém, não é perseguição, pelo amor de Deus, quem me conhece sabe, pelos altos salários dos cargos dessa casa, tá? Eu creio que nós vamos ter a sabedoria e a consciência que o próximo passo também da gente nessa casa é fazer uma reestruturação e ver também essa parte que o povo tem cobrado muito de mim, tá, pessoal? Como disse, não é nada pessoal. E voltando ao item 2 que está sendo discutido nessa casa, eu também nem sei quem essa lei vai favorecer, não vai, mas em respeito ao povo matonense, aos meus eleitores, então o meu voto também é contra esse projeto, tá? Deus abençoe a todos aí. Essa palavra. Com a palavra o vereador Luizinho Pedro Antônio. Luizinho Pedro Antônio, que substitui o Dr. Paulo Bernardi, que pediu para não comparecer por motivos pessoais, hoje, amanhã e depois não estará na cidade. Luizinho Pedro Antônio, do MDB. Todas, vereadores, vereadora, presidente dessa casa, Ana Mondini, quero parabenizar pelos trabalhos.
Dieguinho Migoransky presente, toda a imprensa. Eu só quero meu voto a favor ao prefeito. Eu gostaria de esclarecer o porquê. Primeiramente, o prefeito Adalto Scardoelli foi para o quarto mandato com o voto da população, uma votação maciça. E até porque o prefeito Adalto, ele nunca mandou para essa casa de lei, nos 3 mandatos dele, nenhum projeto que viesse prejudicar a cidade. O contrário, todos os projetos que ele mandou sempre para essa casa foi para beneficiar a nossa cidade. O Adalto sempre fez uma grande administração por Matão, como sempre eu falei aqui nessa tribuna. O Adalto foi o melhor e o maior prefeito que Matão já teve, e vai continuar sendo, com certeza absoluta. Eu não acredito que o Adalto vai nomear ninguém que esteja condenado. O Adalto não é desse tipo de fazer. Ele não vai nomear ninguém que esteja condenado. Eu gostaria de perguntar aos nobres edis desta casa, como que, por exemplo, se na própria Constituição, se ela garante, como que você pode dizer a pessoa lá, fulano, é ficha suja? Se ele nem foi julgado ainda, nem terminou o julgamento. Eu acho um absurdo isso. Então, sabe, se não, com todo respeito, se a pessoa de fato é ficha suja, ninguém vai, com certeza, nem o prefeito vai querer contratar. Agora, eu não acredito e tenho certeza absoluta que jamais o prefeito Adalto vai nomear uma pessoa condenada. Agora, eu digo para vocês, sem medo de errar, eu confio no prefeito Adalto. Se ele, algumas dessas pessoas que talvez vocês estão dizendo que pode ser beneficiada por isso, eu vou dizer, por exemplo, um nome. Sei lá, por exemplo, um nome, por exemplo, de uma pessoa que pode estar respondendo a algum processo que pode fazer parte da administração. Mas ele já foi condenado? Como que é ficha suja? Ele já foi condenado? Não foi condenado. E o prefeito Adalto, eu conheço o Adalto, jamais o prefeito Adalto vai contratar uma pessoa condenada. E outra, dessa forma, nós já estamos, eu entendo da seguinte forma, infelizmente, eu não estudei, eu fiz até o 2º colegial, eu fui contratado pela administração anterior e eu fui prejudicado dentro dessa casa e pelo ex-prefeito Edinardo Schettini com uma lei que me prejudicou. Eu fui contratado pelo ex-prefeito para ser assessor parlamentar. Em nenhum momento falaram para mim que eu tinha que ter diploma. E eu, com a pessoa, com a experiência que eu tenho, fui vereador dessa casa por 3 mandatos, fui presidente dessa casa, fui vice-prefeito por 8 anos, experiência eu tinha demais. Como o nobre vereador colocou outro dia, como deu o exemplo do pai dele, a gente tem que respeitar, porque nem todo mundo tiveram a oportunidade para estudar na vida. Eu fui um deles. Eu morava numa fazenda que era 8 quilômetros de a cavalo, mas nem por isso eu deixei de ser o homem que eu sou. Eu acho que não é só porque a gente vê tantas pessoas aí com estudos de ensino médio, pós-graduação, que só faz coisa errada, que mata, rouba. Quantos deputados federais, deputados estaduais que a gente vê das formas melhores que são formadas? E o que tem feito para esse país nosso? Sabe, então, gente, com todo respeito, eu acho que eu respeito a população de Matão, como eu sempre respeitei, sempre trabalhei para o povo de Matão, sempre vou trabalhar. E eu tenho certeza também que o prefeito Adalto vai trabalhar para o Matão como sempre fez e vai continuar trabalhando. Agora, eu não acho que o prefeito Adalto, se ele está pedindo, por quê? Se ele ele é o técnico, ele está montando o time. Esse time, para jogar no time dele, tem que ser qualquer pessoa que hoje está no governo, independente da... Agora, como que você vai condenar uma pessoa? Nós estamos, com todo respeito à população, ninguém está aqui para votar o que é ruim, todo mundo está aqui para votar o que é bom. Mas eu quero que também a população entenda que aqui ninguém está votando nada que prejudique a cidade. O contrário, eu acho que da forma que nós estamos pensando, nós já estamos condenando. Não foi condenado? Então, como que é ficha suja? Se a pessoa é ficha suja, ele é condenado. Eu não acredito que o prefeito Adalto vai contratar uma pessoa que já está condenada. Se ela está condenada, ela é ficha suja. Agora, eu vou dar um exemplo meu. Eu, Luizinho Pedro Antônio, não tenho vergonha de dizer. Eu tenho 2 processos. Nunca tive um processo na minha vida. Infelizmente, eu tenho 2 processos. Que é
do segundo do ensino médio que eu fiz em Ananindeua. E fica claro que eu nunca fui em Ananindeua, nem sei onde é Ananindeua. Eu fiz esse curso à distância, eu fiz em Araraquara. Agora eu pergunto para o senhor, está reconhecido pelo MEC, mas eu tirei outro diploma, para ficar tranquilo que eu fiz, fui em Barretos, em uma semana eu terminei. Agora eu quero dizer para vocês, eu nem fui julgado, promotoria nem ouviu ainda. Como que eu posso ser condenado como ficha suja? Estou dando um exemplo meu. Agora, como que nós podemos condenar? Por exemplo, vamos dizer, o Adalto contratou o João. Ele tem um processo, é ficha suja. Ele nem foi condenado, gente. Então eu acho que, sabe, com todo respeito, eu respeito a opinião de cada um dos senhores, mas eu acho que não é dessa forma que nós estamos colocando. Eu acho que desde que o prefeito Adalto, eu confio no prefeito Adalto plenamente. Eu confio nele plenamente vou votar a favor do prefeito Adalto. E pode ter certeza de uma coisa, gente. Eu gostaria que vocês esclarecessem um pouquinho melhor. Não, assim, respeito a opinião de cada um de vocês. Mas eu digo para vocês, nós estamos julgando. Na própria Constituição garante. Se a pessoa não foi condenada, não terminou o julgamento, como que nós podemos falar que o cara é ficha suja? Sabe? Então, com todo respeito a cada um de vocês, um voto, lógico que cada um vota da forma que quiser, tá? Mas eu queria colocar isso aí. Meu voto é favorável ao prefeito Adalto, confio plenamente nele. Muito obrigado. Dessa palavra. Com a palavra, vereador. O Luizinho Pedro Antônio, que foi vice do Adalto por 2 mandatos, sempre foi do PT e agora está no MDB. Davison Tosadori, Sansei, que é do PT. Vamos ouvir. Com cirurgia, parabéns a todos os funcionários, vereadores, ao Luizinho Pedro Antônio que está aqui hoje, o Marcelino, nosso líder do governo, Dr. Luiz Pelano. Cumprimento a todos vocês. Queria cumprimentar também os 18.410 pessoas que votaram no prefeito Adalto, que confiaram no prefeito Adalto, que deram seu voto para o prefeito Adalto, acreditando que ele iria fazer uma diferença aqui em nossa cidade. Os 680 votos que vieram na minha pessoa, que também acreditou que um simples professor de karatê, professor de educação física, também pudesse ser um bom vereador. Peço para que essas pessoas que confiaram no prefeito Adalto, que entendessem que o prefeito Adalto não vai administrar uma cidade para 18.410 pessoas, vai administrar uma cidade para 80 mil pessoas, que é a população da nossa cidade. E ele vai saber, ele sabe exatamente quem é as pessoas, como o Luizinho falou, ele tem que montar o time dele. Em 1996, na primeira gestão, não tinha essa lei. Em 2008, na segunda gestão do Adalto, também não tinha essas 2 leis. Em 2014, também não tinha essas 2 leis. E foi essas 3 gestões que deu ao prefeito Adalto a diferença que ele teve nas urnas. Essas 2 leis são de 2016. Eu não vou falar o motivo que levou o prefeito a colocar essa votação, esse projeto da escolaridade. Ele colocou só pessoas universitárias na gestão dele. Na gestão passada só tinha pessoas com nível superior. E daí? Qual que é o problema? 2.804 votos. Colocar os cargos de confiança, todos, pessoas, o prefeito tem que indicar quem ele acredita. Nós temos que confiar no prefeito. Mas nós vamos abrir uma brecha para que o prefeito vai colocar o Adalto é um prefeito consciente, mas vai abrir um precedente para que outros prefeitos vão... Gente, que prefeito que vai querer trazer pessoas irregulares para o governo? Qual prefeito? A população tem que acreditar no prefeito em que ele votou. Quem trouxe essa lei? O Jonas falou que foi em 2016 que essa lei veio municipal. Respeito o Sandro Trench, amigo meu, tenho muita consideração por ele. A intenção dele foi das melhores. 1.318 votos. Então eu peço para a população, continue acreditando no prefeito Adalto. Continue acreditando.
Eu acredito no prefeito Adalto. Vou votar porque ele colocou essa lei e tem meus motivos. Meus motivos são esses, porque nas outras gestões não tinha esse projeto. Não tinha esse projeto. E a população entendeu que o Adalto tinha que voltar. Vamos deixar ele montar o time dele da forma que ele acredita, da forma que ele quer gerir essa cidade. Se ele colocar alguém que nós achamos que não é competente, independente se vai ser universitário, se vai ter nível superior, se vai ter um processo, se não vai ter um processo. O Luizinho falou que ele tinha um processo, mas saiu candidato a vereador, quase que se elege, e está sentado aqui hoje. Qual que foi o problema dos seus processos, Luizinho? Você está aqui hoje. Então você não poderia assumir um cargo na prefeitura porque você é considerado ficha suja. Gente, que é isso? Nós temos que ter essa diferença. Nós temos que separar isso aí. E o meu voto é um voto de confiança, sim. Nós estamos no 11º dia de gestão. São 11 dias. A roda ainda não começou a girar. A prefeitura ainda não começou a girar. Vamos deixar o prefeito montar o time dele. E nós, vereadores, vamos fiscalizar. Vamos fiscalizar as secretarias, ver se as secretarias estão realizando um bom trabalho. Vamos conversar com os secretários. Então, gente, minha fala é simples. Eu não quero entrar no mérito da questão se é constitucional ou se não é constitucional. Pelo menos eu consultei 4 advogados. Nós temos aqui o jurídico. Como que é inconstitucional? O próprio Paulo Bernardo, que é um excelente advogado. Nós fizemos a primeira discussão, depois na segunda discussão nós fizemos a mudança na redação para que se tornar, que não estava muito encaixando, mas que era constitucional. Como que agora não é constitucional? Na última reunião era, agora não era. Então é questão, as pessoas estão ouvindo muito a WhatsApp, Facebook, cobrança. Eu também recebi um monte de WhatsApp, mas meus alunos me conhecem, sabem que eu sou sério. As pessoas que votaram em mim sabem que eu sou sério. Eu não vou votar à toa. Eu estou votando com consciência. Se eu tiver errado, se eu errei depois da minha votação, eu vou assumir meu erro. Qual que é o problema? Eu errei. Olha, você não devia ter votado para o prefeito. Tá, por quê? Porque você errou. Olha lá, ele colocou um cara lá que não devia, está fazendo um monte de coisa errada na cidade. Ué, nós vamos cobrar essa pessoa. Nós vamos cobrar o prefeito. Prefeito, esse secretário que você colocou não está atendendo bem a população. A população, o Adalto sempre falou nas falas dele, população. Ele fala uma frase, é difícil ele completar uma frase que ele não coloca povo, que ele não coloca população. Como que um homem que, cada frase que ele coloca a palavra população, ele não tem boas intenções. Se nós votarmos contra, significa que nós estamos entendendo que o Adalto tem más intenções. Não é isso. Não, eu acredito que o Adalto tenha boas intenções. Então eu peço para que esses 18.410 votos que acreditaram nele, que continuem acreditando, e que aqueles que não votaram, que confiem, que passem a confiar, que vão começar a ver a diferença. Vocês vão comparar a gestão passada, os 4 anos como é que foi, e os próximos anos que vai ser. E na próxima eleição nós vamos comparar. Ah, Dalson, mas nós temos mais 4 anos. Ué, nós ficamos 4. Outra coisa que eu queria falar. A gestão passada fez o mandato da forma que quis. Onde estava a oposição do PT? Eu conversei com o prefeito Adalto nas eleições para deputado, falei, doutor Adalto, será que não está na hora do PT fazer pressão, fazer oposição ao Ednardo? Sabe o que ele me respondeu? Ele falou, Davison, ele ganhou, ele falou para mim, ele falou, Davison, ele ganhou a eleição, vamos deixar ele administrar a cidade. Vamos deixar ele administrar a cidade. Não tinha nenhum vereador do PT aqui de oposição, porque não foi eleito nenhum, então nós não tínhamos oposição na Câmara. E o Ednardo também não colocou nenhum cargo de comissão do PT. Não tinha nenhum cargo do PT na gestão do Ednardo. Davison, uma parte só. Sim. Ele ganhou a eleição, mas quem votou nele foi o povo, Davison, entendeu? O povo votou nele. 18.410 Então, e eu ouvi o povo, não teve uma pessoa que chegou em mim e falou assim, Haroldo, vota a favor. Todos que eu conversei, eu andei bastante pela cidade, igual usei a tribuna, eu falei.
Até gente que votou no Adalto falou assim: Haroldo, não vota a favor disso, Haroldo. Não faça isso, pelo amor de Deus. Então, Carmo, desculpa, Darson, respeito ao povo matonense, aos 18 mil votos que ele teve, que você falou agora de pouco aí. As próprias pessoas que votaram nele estão contra, não estão contentes, estão desfavoráveis a isso. Entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, Darson. O povo não está contente, o povo não está feliz. Entendeu? E respeita o povo, até o povo que votou nele. Meu voto é contra, já falei. Respeito a Vossa Excelência, a sua colocação. Você deve ter ouvido mais pessoas do que eu, mesmo porque você teve mais votos que eu. Então você ouviu mais pessoas. Eu tive menos votos que você, eu ouvi menos. Mas ouvi bastante gente falando: Darson, você vai tomar a sua melhor decisão, eu estou com você, acredito em você. E ouvi também muita gente falando: Darson, acredito no Adalto, acredito que a proposta que ele colocou na Câmara é uma proposta que convém. Agora, né, é uma democracia, cada um vai votar da sua forma, né? E o povo vai entender, o povo tem que entender. Só isso, agradeço, muito obrigado. Com todo respeito ao Sensei Davison, então, dentro do que ele falou na fala dele, então não precisa aprovar a lei, né? Já que o Adalto não colocaria ninguém que não pode, então não há necessidade da lei, né? Vamos ver, volta para lá. China Calabres, vamos lá. Do PSB. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, primeiro secretário, segundo secretário, vice, Carminho, todos os vereadores, todos os presentes aqui. Eu gostaria de falar um pouquinho dessa lei, mesmo porque eu já declarei nas mídias sociais da nossa cidade que meu voto é contrário ao projeto que veio para essa casa, mesmo porque lá atrás eu e mais alguns vereadores votamos favorável a esta lei. E acredito que essa lei teria que ser, não só em Matão, existir. Ela teria que existir em todas as cidades do Brasil. É uma lei federal, onde nós regulamentamos ela aqui na nossa cidade. E eu acho que os vereadores que regulamentaram ela na nossa cidade estão de parabéns. Eu não recordo aqui todos os nomes, mas o Jonas era presente na época. Estão de parabéns. E é uma lei que, quando a pessoa está num processo de primeira instância, ele ainda pode ser contratado. Então, quer dizer, ele pode recorrer em primeira instância, pode ser contratado tranquilamente. Após a segunda instância é que essa pessoa não pode ser contratada no cargo executivo, que a gente está discutindo isso aqui. Então, eu não tenho nada contra prefeito, nada contra os cargos, mesmo porque eu não sei nem quem são os cargos. Como o próprio Davison falou aí, o prefeito foi eleito com mais de 18 mil votos. Eu acredito que tem pessoas competentes dentro desse número de 18 mil votos para que assuma algum cargo na prefeitura. Porque se o cara é hoje condenado em primeira instância, não tem nada contra ele. Pode contratar de boa, mesmo que ele, quer dizer, contratar nas seguintes colocações. Ele tem que também ter um pouquinho de conhecimento, ter condições de tocar o serviço dele na prefeitura. Está aqui o Luizinho falou que na época ele foi contratado, foi pelo governo do Edinardo Schettini, no qual eu fiquei defendendo aqui os 4 anos. Fui homem, mantive minha palavra, fiquei até o último dia segurando a bronca. E quando eu dou minha palavra, ela não faz curva. Eu sempre fui assim, desde quando nasci. E o Luizinho foi prejudicado na época, porque foi votado nessa Câmara um projeto que vetava quem não tinha escolaridade. Então, quer dizer, agora esse projeto eu não vejo ele como prejudicial à população matonense. Eu vejo que a população pede para a gente votar contrário a esse projeto, mesmo porque a pessoa que está condenada em primeira instância, ele pode recorrer ainda, e ele não vai ser prejudicado. Gente, eu peço que vocês entendam, vocês vereadores, tem alguns vereadores novos na casa, entendam que esse projeto não é bom só para a nossa cidade, e sim para o Brasil.
Então acho que serve de exemplo, o Matão está sendo um exemplo de ter colocado esse projeto nessa casa, de ter feito a regulamentação desse projeto nessa casa, e eu acho que nós devemos prosseguir dessa forma. Eu gosto muito do prefeito Adalto, é parceiro, não sei quem são os cargos que ele quer colocar lá, independente, sou amigo de todos eles também, então quero deixar aqui a minha opinião, e não é só hoje, a minha opinião vai ser sempre essa aqui. Tá bom, gente? Muito obrigado. Um bom dia. Aí o vereador China Calabrese. Com a palavra, vereador. Você tem que pedir no microfone, viu, Pelanca? Pede a palavra no microfone. Agora o líder do PT na Câmara, Luiz Francisco Fernandes, o Pelanca. Nós estamos acompanhando a sessão extraordinária da Câmara Municipal, que trata do projeto da ficha limpa. Como você está vendo aí, o projeto número 8 de 2021, de autoria do Executivo Municipal, que permite a contratação de pessoas independentemente de estarem em segunda instância condenadas ou não. Vamos ouvir o Dr. Pelanca. A quem cumprimento pelo êxito na cirurgia que se submeteu esses dias, tive essa informação, fiz questão de ligar ao hospital e saber do seu como é que tinha sido. Parabéns, o presidente. Meus caros vereadores, população de Matão, eu disse isso numa resposta feita a um colega, advogado, que me perguntou a respeito, e vou repetir aqui. Estou vendo que nessa questão que se trata hoje, desse projeto, que pretende fazer uma alteração, e não é revogação, é uma alteração na lei de ficha limpa aprovada nessa casa em 2016, na presidência do ex-presidente, na presidência do ex-vereador Sandro Trench. Eu disse e vou repetir, desde aquela oportunidade, a lei da ficha limpa aprovada nessa casa não estava corretamente, adequadamente redigida. Ela trazia prejuízo a todos os moradores da nossa cidade, a toda a população, impedindo o prefeito de fazer uma contratação, sabem até de quê? De uma pessoa que cometesse um delito de trânsito, que atravessasse um sinal fechado, porque subverteu a forma em que foi redigida a lei federal da ficha limpa, porque essa lei tem uma origem, ela tem uma origem federal. Nós sabemos que ela foi aprovada e sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sem veto, em 2010. Em 2010, o ex-presidente Lula aprovou sem veto essa lei, sancionou sem veto essa lei, acolhendo toda a opinião pública aqui citada anteriormente pelo vereador Everaldo, entidades de todos os segmentos do país, e tudo mais. Muito bem, partindo dessa colocação, eu quero dizer aos senhores que nós não podemos ouvir o canto sem saber onde o galo está cantando, e aqui parece que está acontecendo isso. Me desculpem a franqueza, me desculpem a sinceridade. Na verdade, ninguém aqui está revogando, ninguém aqui está revogando a lei da ficha limpa, absolutamente não. Nós estamos fazendo uma necessária e indispensável alteração à lei vigente no município. Sabem por quê? Eu vou dizer, não quero descer a meandros técnicos, mas é necessário que eu desça. A lei fala que quem cometeu um delito doloso, intencional, quem cometeu um delito doloso, intencional, com vontade de cometer esse crime, e que importe, que resulte em dano ao município, e a pessoa que cometeu o crime venha se enriquecer ilicitamente, evidente, sem dúvida nenhuma, que essa pessoa não pode ser contratada, mas para fazer serviço nenhum. E não é só serviço público, qualquer serviço, qualquer empresa, se tiver a ficha corrida desse criminoso, não vai contratá-lo, de jeito nenhum, nem deve. Agora, a redação feita aqui nesta casa, inadvertidamente,
Na redação que está ali, diz claramente: quem cometer o delito e se enriquecendo ou cometendo dano ao erário, esse ou não foi corrigido até hoje, nós estamos corrigindo, porque não é ou, é e. A partícula que adiciona o enriquecimento ilícito ao dano ao erário, tem que acontecer as duas coisas para que a pessoa fique efetivamente impedida de ocupar serviço público, e não só uma delas, porque, como eu já disse, se uma pessoa cometer apenas um dano ao erário, trombando na esquina com um carro público, ela está impedida de ser contratada, e ela não fez isso intencionalmente, não fez isso com dolo, com vontade de lesar ou de prejudicar o interesse público. Quero deixar isso muito bem claro. Eu lamento profundamente que em 2016 não foi observado esse erro na lei 5.000, presidente, por gentileza. 5.012, na lei 5.012. Deveria já ter sido feito. O que nós estamos fazendo agora já devia ter sido feito há 6 anos atrás. Eu quero aqui até me desculpar, eu não sei quem eram os vereadores que compunham essa casa, mas foi um equívoco legislativo. Tinha que se contratar nessa época uma pessoa versada em redação legislativa, porque existe técnica para elaborar leis. E eu não sou técnico de elaboração de leis, eu sou técnico na interpretação da lei, mas não sei elaborar lei. Tem que contratar uma pessoa que sabe. Foi feito errado, nós cometemos. Essa lei, do jeito que ela está em vigor, ela está cometendo uma injustiça contra os interesses do município. E é contra isso que o prefeito Adalto se insurgiu, e corretamente o fez. Nós estamos aqui, senhores vereadores, senhora presidente, nós estamos aqui para corrigir um erro crasso, uma falácia legislativa cometida nesta casa em 2016. E nós não queremos que isso seja cometido novamente, nós queremos sanar essa falha. Apenas isso, sanar essa falha. Como bem disse o vereador aqui em exercício, Luizinho Pedro Antônio, e como observou também com muita propriedade o nosso vereador Darcio Sensei. Quero aqui, viu, vereador Everaldo, pedir licença apenas para discordar de Vossa Excelência e chamar atenção para esse aspecto, o aspecto do erro na legislação, na redação legislativa. Nós temos que corrigir esse erro, porque senão o prefeito Adalto não vai governar Matão. Ele precisa de pessoas, e pessoas decentes. Eu também tenho processo, o Luizinho tem processo, acredito que todos nós, se não temos pessoalmente, temos um parente que tem um processo, mas nós não somos bandidos, nós somos gente de bem. Eu peço desculpa pela minha ênfase, pelo meu entusiasmo ao dizer essas palavras, ao defender. Eu não estou defendendo, e ninguém aqui está defendendo a revogação da lei da ficha limpa. Ela foi sancionada sem vetos pelo ex-presidente Lula, que é o presidente de honra do meu partido. Assim como a presidenta Dilma sancionou sem veto a lei da colaboração premiada, que também era uma exigência da sociedade. Por isso estou muito à vontade para fazer essa defesa que estou fazendo. Presidente, mesa diretor, senhores vereadores, população de Matão, muito obrigado. Dá uma parte, Pelanca, dá uma parte, rapidinho. Uma parte. Pois não, fique à vontade. Parte, eu acho engraçado quando a gente fala, que nem eu quero parabenizar pela sua fala, vereador Pelanca. Mas eu gostaria de pedir aos nobres colegas edis dessa casa, que, por exemplo, o prefeito não pode contratar uma pessoa de ficha suja, que nem foi julgado, que nem estão colocando, como vai ser. Perfeito. Agora, o que eu acho mais engraçado, na administração anterior, vou citar a administração anterior, as terceirizadas, que foi votada por essa casa de lei, foi votada. Não, desculpa, calma, deixa eu só colocar, por exemplo, algumas terceirizadas, por exemplo, da merenda escolar JR, quantos processos que o dono tem? Vocês já procuraram ver? Com todo respeito, eu estou dizendo apenas, as terceirizadas, mas quantos processos, eu chegava a ver, a pessoa, todo mundo, sabe? Então, eu acho um absurdo. Agora, eu acho que nem você colocou, não está sendo mudada, não vai manter, é só uma alteração. Obrigado. Perfeito. Eu agradeço a parte do vereador Luizinho. Presidente, a mesa, muito obrigado pela atenção dos senhores, viu? Obrigado.
Aí então, doutor Luiz Francisco Fernandes Upelanca. Se ninguém mais pedir a palavra, então será votado agora o projeto. Vamos ver o que é que acontece lá. Estamos ao vivo, 9 horas e 52 minutos. Vamos lá. Passo a presidência ao vereador Carmo e peço a palavra. Eu vou falar de onde estou, porque não tenho nem condições de ir até. Tomo posse da presidência e passo a palavra para Ana Mondino. Bom, nós discutimos muito, foi uma discussão muito ferrenha, esse projeto, nós sentamos, nós nos reunimos. A última reunião, quando foi colocada uma emenda por um vereador que sugeriu, até a gente achou que estava normal. Mas, eu vou dizer uma coisa, Matão, ele precisa avançar e não retroagir, como diz, né, o vereador Chico. Hoje nós somos exemplo para várias cidades da região. Por que nós somos exemplo? Por conta desse projeto da ficha limpa. Hoje, Luizinho, pode ser que o doutor Adalto o prefeito vai colocar pessoas até que não tenha tão gravidade nos processos que estão aí respondendo. Mas e daqui uns anos, como disse o vereador Robinho para mim ontem, foi você, né, Robinho? Que o nosso futuro, como que vai ser daqui uns anos, nas mãos pode ser que caia nas mãos de alguma pessoa inescrupulosa. Então, eu pensei muito, a gente reflete muito, eu tenho certeza do meu voto, e o que eu penso é o seguinte: ninguém aqui está contra o prefeito, muito pelo contrário, a gente está a favor da população. E Matão não pode retroceder. Eu, como presidente desta casa, hoje eu vim aqui, porque eu já disse, se terminar no 5-5, o meu voto vai ser não. Então eu já quero deixar isso muito claro aqui para a população e dizer também ao vereador Darson, você fez um discurso muito lindo, muito bonito, tal, mas vereador Darson, nós tivemos 18 mil pessoas que votou no prefeito, que aí está, tivemos 24 mil que não foram às urnas, fora tudo isso, tivemos aqueles que votou na vereadora, na candidata a prefeita, Sônia Moura, Ruth Pinotti, Tadeu Jimenez, o próprio Edinardo, o Ivan Serigato, acho que não ficou ninguém. E o Sandro Trench, que é o autor dessa lei. Então, se a gente for pôr quem votou em quem, a maioria não escolheu. Entendeu? Deixou de escolher. Então, não é por este caminho. Hoje, nós vivemos numa sociedade que procura a honestidade dos políticos. Por quê? O Brasil caiu em descaso. Hoje, o que a gente vê de corrupção na política é muito grande. Gente, eu não tenho medo de pressão popular, não. Eu falo isso aqui sempre. O meu medo é votar errado. O meu medo é não discutir um projeto. Esse foi muito discutido. E hoje, a Matão, ele é referência. Nós estamos aí, praticamente quase em todos os telejornais, por conta dessa lei que veio para essa casa. E infelizmente, nós devemos zelar pelo bem-estar da população, sim. Eu acredito que no meio de 18 mil pessoas, como diz o vereador Davison, ou o vereador Luizinho Pedro Antônio, deve ter pessoas, sim, que não têm processo, pessoas de boa índole, pessoas que podem assumir o governo e fazer uma gestão boa para a população de Matão. Não é porque esta casa vai votar um projeto, ou não sei também se vai passar ou não, um projeto contrário a essa lei da ficha limpa, que eu percebo que a maioria aqui vai votar contrário, que nós estamos contra o prefeito, não. Infelizmente, o que nós estamos zelando é pelo bom nome desta casa, porque o que eu percebo é que esta é uma casa de leis. Quando você volta atrás numa lei,
especialmente uma lei tão grandiosa dessa, você está regredindo, você está retrocedendo. Então, eu não poderia deixar de dar minha palavra, até mesmo porque eu tenho meus eleitores. Permite uma parte, presidente, por gentileza. Eu aguardo, mas fica solicitado a parte. Tá. Obrigado. Eu tenho meus eleitores que realmente nós fomos muito cobrados, mas como eu disse, não é pressão popular, mas sim que Matão vai estar retrocedendo. Nós hoje somos exemplo da ficha limpa. E uma ficha limpa federal melhorada na cidade de Matão, que foi o vereador Sandro Trench na época. Pois não. Presidente, eu sem retirar nada do que eu disse na tribuna, me permita falar aqui, aliás, numa parte eu devo falar aqui mesmo, eu queria lembrar que nós nos reunimos. Sim. Com todos os vereadores, inclusive o prefeito Adalto esteve nesta casa, na sala de reunião privativa dos vereadores, e não foi essa, com todo respeito, e não foi essa a decisão que nós tomamos, até porque naquela oportunidade, o nobre vereador Paulo Bernardi, que não pôde comparecer nesta casa na data de hoje, ele apresentou, ele sugeriu 2 emendas supressivas ao projeto, que o tornaram mais rigoroso ainda do que a própria lei da ficha limpa e a lei da ficha limpa aprovada aqui em Matão, nessa casa, em 2016. Por quê? Por uma questão muito simples. Ele coloca no inciso 7º do artigo 2º, assim, mais ou menos a seguinte redação, está aí, eu gostaria até que fosse lido pela secretaria. Ele diz claramente que a pessoa condenada em primeira instância, desde que ocorra dano ao erário e enriquecimento ilícito, já estaria proibida de ser contratada nessa casa. Já de ser contratada pelo serviço público. Está muito claro, essa supressão foi feita, essa emenda supressiva foi apresentada em reunião desta casa pelo vereador advogado Paulo Bernardi. E ele fez questão de me ligar ainda ontem para dizer, não esquece de falar. E eu acabei esquecendo de dizer na tribuna, mas eu tenho que lembrar agora. Nós fizemos um acordo desde que essa emenda fosse aprovada. E ela vai estar sendo aprovada porque ela está inserida no texto do projeto. A emenda supressiva que proíbe o poder público de contratar quem esteja condenado na primeira instância, independentemente de recurso e qualquer coisa. Porque eu tenho certeza absoluta, está fortalecendo mais ainda o projeto, presidente. Eu peço a todos os vereadores que atentem para isso. É uma emenda supressiva do vereador Paulo Bernardi, com todo respeito aos demais, é um advogado de nomeado, um advogado conhecedor das leis, e ele sabe, eu tenho certeza que ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, porque ele foi muito franco. Ele falou assim amigavelmente para mim, pelo apelido, inclusive, a gente tem uma certa intimidade, falou para o Luizinho, nós vamos alterar. Desculpa, presidente, eu estou me alongando, mas eu peço mais um segundinho. Porque depois eu quero concluir. Pois é, eu vou concluir. Ele pediu encarecidamente, não esqueça de defender essa emenda supressiva. Não esquece de defender essa emenda supressiva. Quem for condenado em primeira instância aqui na cidade de Matão não será contratado pelo serviço público. Ou seja, essa emenda tornou muito mais rigoroso o projeto inicial de 2016. Então eu quero chamar atenção para isso. Presidente, desculpe me alongar e eu agradeço a sua atenção, viu? E quero chamar atenção para aquilo que nós conversamos em reunião na quinta-feira e na sexta-feira. Muito obrigado. Deixa eu só responder ao vereador Pelanca. Pois não. Quando nós se reunimos lá na sala, nós discutimos muito mesmo, só que saímos daqui, vereador, infelizmente, como diz o vereador Everaldo, a gente ouve novos jurídicos e ouvimos também a população. Lamentável mesmo que a voz do povo é contra. E quando a voz do povo é contra, esta casa aqui, ela tem que arguir, ela tem que estudar melhor. Inclusive, eu sei que o doutor Paulo Bernardi, ele está em São Paulo, que ele tem um compromisso lá. Quando ele fez essa emenda de última hora, emenda não, quando ele sugeriu, todo mundo achou que fosse a salvação da pátria. Infelizmente, fazendo novos estudos, nós vimos que realmente não é isso. E
E o acordo não foi aprovado pelo povo. Nós estamos vendo aí que a Câmara de Matão está levando até nome, se aprovar esse projeto de corrupta. Eu sei que muitas coisas nós não temos que ouvir, nós não temos que acreditar, mas tem projetos aí, eu vou comparar esse projeto aqui, mais ou menos, doutor Pelanta, como o projeto da água e o projeto do esgoto, que feriu a população. Então, quando a gente discute um projeto, nós somos 11 vereadores e continuamos na discussão. Carmo passou a palavra. Obrigado, vereador Carmo. Saímos de uma sala de reuniões onde a maioria dos vereadores procurou buscar com outros jurídicos o que estava acontecendo. Não ficou parado só na sala. E eu queria deixar aqui também dito que o Dieguinho Mingoranski ia me assumir. Nós tivemos uma reunião com ele e o partido, e que o partido deixou livre o voto. Falou, vocês estudem o projeto e vocês votem conforme a consciência de vocês. Pode falar, vereador Chino. Não, eu só queria falar o seguinte, o doutor Luiz, ele acabou de falar que nessa emenda, ou nessa sugestão que o Paulo Bernardi deu no projeto, mesmo se você tiver um processo em primeira instância, não vai poder contratar. Então não vejo nem por que está esse projeto na Câmara para votação. Permaneça do jeito que está, então. Então acho que não tem nem cabimento a gente ficar discutindo um assunto desse, se vai voltar no mesmo que era. Se o projeto está mudando, que em primeira instância você não pode, quer dizer, está ferindo mais ainda. Então, não vejo nem o porquê a gente votar esse projeto hoje. Ou se tiver alguém que tenha dúvida, não sei se pode ou não retirar o projeto para análise, aí vocês ficam à vontade. Não, a parte, vereador, por gentileza. Pois não. Não, foi uma sugestão do vereador Paulo, e que depois todo mundo consensuou, nós chegamos ao consenso exatamente por causa dessa alteração. Entendi. Exatamente por causa dessa alteração, porque essa alteração tornou mais rigoroso. Cidadão condenado em Matão, desde que é observada aquelas exigências da lei que eu falei da tribuna, quer dizer, desde que ocorra o dano ao erário e o enriquecimento ilícito, e não uma coisa só ou outra, tem que acontecer as duas, evidentemente, ele estará proibido, ele será vedado da contratação pelo serviço público. Entendi. Foi isso, viu, vereador Chico? Eu não participei dessa reunião. Nós estamos melhorando o projeto, essa que é a verdade, está tornando ele até mais rigoroso, se for analisar tranquilamente. Então acho que esse projeto pode ser até estudado mais lá na frente. Só para concluir, vereador, desculpa. E isso foi a partir da sugestão do vereador Paulo Bernardi. Entendi. Entendeu? Entendi. Nós estamos melhorando o projeto, rigorosamente, tornando ele mais rigoroso ainda do que ele já era. Entendi. Então eu não vejo problema nenhum da gente ficar preocupado em votar. Sinceramente, com todo respeito. Eu vou colocar o projeto em votação. Eu só não entendo a pressa de votação do projeto, então. Se o projeto não vai mudar em nada, praticamente. Bom, está em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam sentados. Reprovado por 7 a 3. Em única discussão e votação, nos termos do artigo 131, do inciso 2 do Regimento Interno, o projeto de lei 09 de 2021, de autoria do Executivo Municipal, que introduz alterações na lei, na organização administrativa de cargos do Serviço Público Municipal de Matão, criado pela Lei número 2625, de 23 de setembro de 1997, e alterações posteriores da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam sentados. Item número 4. Aprovado por todos. Item número 4.
em única discussão e votação, nos termos do artigo 131, inciso 2 do Regimento Interno, o projeto de lei 10 de 2021, de autoria do Executivo Municipal, que introduz alterações na organização administrativa de cargos do Serviço Público Municipal de Matão, criado pela Lei Municipal 2625, de 23 de setembro de 1997, e alterações posteriores e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que permaneçam os vereadores que concordarem permaneçam sentados. Uma questão de ordem, senhor presidente. Pede a palavra. Peço a palavra, então. Antes da senhora terminar a sessão, eu quero enaltecer a presença de Vossa Excelência nessa casa, nessa votação tão importante. E eu creio que foi em respeito ao teu eleitorado e também ao povo de Matão. Então eu deixo aqui os meus parabéns a Vossa Excelência. Eu gostaria de dizer aos nobres vereadores que aprovado. Nem tudo, né? A gente vai passar agora cada um para vocês. Pode cortar o sinal da câmera, me traz os projetos, então, para a gente mostrar. Então, pode subir. O projeto, o item número 1 a ser analisado hoje pela Câmara Municipal, que foi aprovado por unanimidade, foi o projeto de lei que normatizava, no que diz respeito aquelas pessoas que escolhessem o plano de demissão voluntária, que iriam ter, está aqui embaixo, estipulando que o prazo da manutenção e do subsídio de 100% do plano de saúde social será pelo prazo de 6 meses. Esse foi aprovado por unanimidade. Subindo, o projeto, então, número 2, que deu toda essa discussão que você viu agora aí, que dizia a respeito à lei da ficha limpa, não foi mexido. Então, o prefeito Adalto não pode contratar quem já tem condenação em segunda instância. 7-3, né, só votaram a favor o Luizinho Pedro Antônio, que substituía o Dr. Paulo Bernardi, Pelanca, que é do PT, o Luizinho Pedro Antônio, que é do MDB, o PT, que tem 2 vereadores, portanto, o Dr. Pelanca, Dr. Luiz Francisco Fernandes do Pelanca, e o sensei Davison Tosadori, que votaram. Ana Mondini não votou nesse caso, porque não só votaria se fosse empate. Após toda aquela discussão, a Câmara de Matão rejeitou modificar a lei da ficha limpa, né, tornando, como disse o Davison, mas o prefeito não vai contratar alguém que esteja condenado em segunda instância, então não precisava do projeto. O Dr. Pelanca disse, não, mas nós estamos modificando a lei para deixar ela mais restritiva ainda, então não precisa mexer no projeto. Né? Então, enfim, o fato é que 7 vereadores votaram contrários a esse projeto e ele foi, então, reprovado. O item 3 e o item 4 são 2 projetos de lei, o número 9 e o número 10, que dispõe de cargos de confiança. Esse também foi uma modificação importante, porque a partir dessa votação que você acabou de acompanhar, a partir dessa votação que você acabou de acompanhar, só fica de olho, Bruno, se já encerrou a sessão, que eu vou conversar com a Ana Mondini assim que ela encerrar a sessão, sobre o que aconteceu, só fica de olho lá, mas eu estou ainda tá. Então volta o projeto lá. Bom, esses 2 projetos dizem o seguinte: a pessoa não precisa ter formação na área para ser contratado o cargo de confiança. Então você vai contratar alguém para o departamento jurídico da prefeitura, não precisa ser advogado mais. Precisava, agora não precisa mais, foi revogado. A pessoa não tem o ensino médio, que era o mínimo recomendado. A lei dizia que no mínimo tem que ter o ensino médio. Também não precisa mais. O que mudou sob a sugestão do vereador Everaldo, foi acrescentado que tem que ter o ensino médio, mas se tiver comprovação em carteira ou uma declaração de um contratante anterior que mostre que a pessoa tem experiência no cargo, pode assumir. Isso nos 2 casos, tanto para do cara que não tem faculdade, continua sendo exigido. Olha, precisa ter faculdade na área. Então vai trabalhar no departamento jurídico. Precisa ser advogado. Mas, se tiver uma comprovação de que trabalhou já na área jurídica em outras administrações ou em outra situação, pode assumir. Não precisa ter necessariamente a faculdade.
precisa do ensino médio para qualquer cargo da prefeitura. Tá. Porém, no entanto, contudo, todavia, se não tiver o ensino médio, mas tiver uma declaração de um empregador anterior ou na carteira que já fez aquela situação, então pode ser contratado. No frigir dos ovos, na realidade, não precisa mais ter faculdade na área que você vai trabalhar, não precisa mais ter o ensino médio, independentemente, para ser contratado. Então, não é desmerecendo quem não tem o ensino médio, mas a nossa sugestão, por exemplo, a minha sugestão, se eu vereador fosse, a minha sugestão seria colocar na frente, exige-se ensino médio ou cursando, exige-se diploma na área ou cursando. Eu achei tudo bem. Aí você dá outras oportunidades. Então a pessoa não tem o ensino médio. Se a pessoa não tem o ensino médio, não poderia ser contratada. Mas se ela está matriculada, num EJA, por exemplo, ou no ensino médio normal, ou no ensino técnico, que também é médio, aí tudo bem, assume o cargo porque está estudando. Beleza, ótimo. Você fomenta o estudo. No caso do departamento jurídico, por exemplo, então cria lá, no 4º ano, a partir do 4º ano de direito pode, beleza. Entendeu? Engenharia, a partir do 2º, 1º, 3º, 4º ano, aí dependeria do legislador. Eu faria assim. Eu faria dessa forma. Né? Mas eu não sou vereador. Né? O que foi mais próximo da nossa sugestão foi aquilo que o vereador Everaldo disse, dessa comprovação. O problema é o seguinte, de repente chega um sujeito lá que vai assumir, sei lá, vamos pegar aí uma engenharia, o departamento de obras do município. E a pessoa nunca foi engenheiro, mas ela trabalhou em vários projetos assessorando engenheiros. Pô, é a mesma coisa? Não é, né? Não é. E nós precisamos de alguém que entenda aquilo que está sendo falado. Vai chegar o engenheiro e falar assim para ele, aqui eu preciso colocar tal coisa, vai tanto de cimento aqui, vai tanto dinheiro aqui do poder público para ser usado aqui por causa disso. A pessoa vai ficar olhando, ela não sabe se aqueles cálculos são reais ou não. Você entendeu? Então hoje, em Matão, não precisa mais nada disso. Se tiver uma carta assinada por algum empregador dizendo que já fez um trabalho parecido com aquele, a pessoa pode ser contratada para ser cargo de confiança na prefeitura. Certo? Bom, mas a lei da ficha limpa não caiu. Acabou lá? Acabou lá? Então deixa eu ver se eu já consigo falar com a